Muito bem, hora de oração, tempo oportuno na presença do Senhor em nome de Jesus. Como você está? Como tem passado? Estamos orando por você, apresentando a sua vida, as suas causas e a sua caminhada na presença do Senhor, desejando e pedindo a Deus que tudo te vá bem em nome de Jesus. Começando uma nova série e um novo tempo de oração e de meditação, uma breve meditação na palavra a cada manhã em nome de Jesus. Eu vou falar sobre as igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Então, acompanhe esses dias, creio que vai ser muito instrutivo e creio que vai ser uma releitura ou uma leitura para que você realmente esteja sintonizado com aquilo que foram os ataques de Satanás, com aquilo que eram as deformações e as dificuldades da igreja do primeiro século e como o Senhor zeloso, como o Senhor atento veio tratá-las e veio realmente abençoá-las em nome de Jesus. Começando então pela carta à igreja em Éfeso, que está no capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo 1, diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Carta à igreja em Éfeso. O apóstolo João, na ilha de Pátimos, tem esta visão e recebe essa direção para escrever um livro e enviar às 7 igrejas. Começando então pela igreja de Éfeso. Mais para frente eu vou passar mais detalhes sobre essa visão do apóstolo João. Na verdade, uma releitura estamos fazendo do Apocalipse nessa direção do Espírito Santo de Deus. Então a carta é dirigida à igreja em Éfeso, uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja realmente que tinha muitas e muitas obras, uma igreja perseverante no trabalho e na obra do Senhor, uma igreja que fez uma obra colocando em prova homens maus e pessoas atribuladas, pessoas que estavam naquela igreja, que eram preparadas realmente na palavra, pessoas com um nível até, digamos, da ortodoxia muito afiado, daqueles que se voltam realmente para as escrituras de maneira contundente, colocaram à prova falsos apóstolos, descobriram suas mentiras, viram que eles não eram apóstolos. Então estamos falando de pessoas capazes, de pessoas competentes, de pessoas realmente que tinham profundidade no conhecimento da cruz e na revelação do Senhor Jesus. Pessoas que, além de seu trabalho, além de seus frutos, eram pessoas que suportaram provas, ultrapassaram barreiras, pessoas que não voltaram atrás. Então, grandes exemplos nós vemos e tiramos da igreja de Éfeso. Éfeso, a igreja fundada desde Atos dos Apóstolos, o capítulo 19, pelo apóstolo Paulo, em meio a grandes lutas e grandes tribulações, onde o próprio grande apóstolo esteve ali ministrando, pastoreando, formando aquela igreja por anos. E depois essa igreja teve então nos discípulos em Tito, ou melhor, Timóteo e outros bispos levantados, as suas bases, os seus pilares, os seus anjos que então a discipulavam e a ministravam. E sabemos, historicamente, adiante de Éfeso, toda a Ásia Menor passou também a conhecer o nome do Senhor. Muito bem,
Qual a repreensão que foi feita a essa igreja? Versículo 4: tem, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste o primeiro amor. Aqui, algumas leituras. Alguns dizem que eles apostataram, alguns dizem que eles esfriaram na fé, alguns dizem que em função de sua força, em função de sua vitória, em função da grandeza que aquela igreja teve, da sua proeminência em desmascarar falsos apóstolos e se sobrepor a homens maus, a seu perfil, sua personalidade muito forte naqueles dias, se tornou soberba, arrogante, se tornou orgulhosa e exatamente em sua soberba, orgulho e arrogância abandonou a prática das primeiras obras, abandonou o primeiro amor, abandonou o amor verdadeiro, genuíno, abandonou a sensibilidade para com os irmãos, para com os fracos, para com os necessitados, para com os carentes, para com os caídos, para com aqueles que fraquejam na fé e precisam de uma nova oportunidade e não de uma punição ou de um castigo, que precisam dos braços abertos do pastor e da igreja, como estavam os braços abertos do pai diante do filho pródigo. Meu filho estava morto e reviveu, fala Lucas capítulo 15, estava perdido e foi achado, e não uma igreja fria, uma igreja que julga e não pessoas que apontam o dedo. Então, essas são algumas leituras desse primeiro amor. Extrapolando um pouco mais, vão dizer os nossos amigos judeus messiânicos, que quando a Bíblia fala em Éfeso que eles abandonaram o primeiro amor, é porque eles abandonaram o amor a Israel. Então, na leitura dos nossos irmãos judeus messiânicos, dizem que esse primeiro amor era o amor a Israel, era o temor do Deus de Israel, no sentido de que Israel é o embrião que gera, é a mulher grávida que gera o Cordeiro, que gera o Senhor Jesus, que depois gera a igreja. Então, abandonar Israel, abandonar o amor por Israel, seria esse primeiro amor. Bem, muitas e muitas possibilidades, mas a grande realidade para nós é que Deus te levante em obras, o Senhor te capacite, o Senhor te confirme. Em primeiro lugar, Ele é o Senhor da igreja, qual seja ela. Ele é o Senhor da igreja e Ele está preocupado com a igreja. Ele deteve um apóstolo prisioneiro em Pátimos, andando, nenhuma visão, andando no meio dos 7 candeeiros e 7 lâmpadas, e tinha nas mãos as 7 estrelas. E ele escreve aquela igreja. Então Deus não abandonou, Deus não a esqueceu, Deus não abandona e Deus não esquece. Deus abençoa e o Senhor se preocupa, e Ele traz a mensagem, e veio de fora da revelação e da visão de uma autoridade superior, no caso o apóstolo João, para alertá-los e para corrigi-los. A mensagem aqui é: alerta na sua vida, no seu ministério, no seu chamado, para você fazer a obra, para você desempenhar o seu papel, para você guardar a tua coroa, para você caminhar na presença do Senhor com temor e com tremor. Alguns aqui vão olhar e entender que eles ficaram rebeldes, ficaram em sua euforia, achando que eram melhores do que os outros. E quanto mais alto, quanto maior é o tombo. Então não há ninguém maior ou ninguém melhor. Todos são um só, ou deveriam ser um só em Cristo. Aqueles que se acham maiores, melhores e superiores acabam incorrendo nesse perigo de perder o primeiro amor. E qual a direção do Senhor? Arrependimento. Arrependimento, arrependimento. Ele veio abrir os olhos e a mensagem para nós: alerta, arrependimento. Arrependei-vos dos vossos pecados, era a pregação de João Batista, preparando os caminhos do Senhor. O Senhor Jesus depois veio também falando em sua primeira mensagem sobre o arrependimento. E sem arrependimento, sem a liberação de perdão, sem essa consciência da sua fraqueza, do seu dolo, sem essa consciência própria de sua responsabilidade no pecado, na transgressão e na fraqueza, seja qual for ele, ninguém consegue alcançar nada de Deus. Então, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras: o amor, a salvação, o evangelismo, o batismo, o servir a Deus de maneira simples,
sem fazer juízo de um ou de outro, porque aquele que olha o cisco no olho do irmão não enxerga a trave dentro dos seus próprios olhos. E há um castigo, há uma punição, caso não seja feita essa obra de arrependimento, esse vasculhar interior, para que haja liberação. Venho contra ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro. Eu estava falando, o candeeiro era a igreja, iria tirá-la, extirpá-la daquele lugar, da sua posição, da sua vanguarda, da sua glória que ela tinha, seria arrancada dali. Moverei do teu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. E ainda uma outra condição muito boa, eles odiavam as obras dos nicolaítas. Outro dia eu me detenho mais um pouco falando sobre aquilo que pode ter sido essa doutrina dos nicolaítas. E a bênção ao vencedor, ele vai se alimentar da árvore da vida. Então fica essa mensagem tremenda, grandiosa. Uma igreja rica em obras, enérgica, cheia de esforço, de paciência, uma igreja ortodoxa, uma igreja com uma liderança sólida, uma igreja que odiava as obras malignas, mas que acabou se esfriando. Faltou com entusiasmo na presença do Senhor, faltou com amor diante dos irmãos. A sua restauração, arrependimento, perdão e voltar à prática das primeiras obras. Fica aí a mensagem, fica aí essa breve releitura da carta à igreja de Éfeso e vamos orar para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e tenhamos essa porção confirmada nos nossos caminhos, em nome de Jesus. Pai de amor, nós consagramos as nossas vidas. Te louvamos por essa leitura, por essa breve reflexão e tomamos posse desse vivo caminho que o Senhor tem em obras, em trabalho, em servir e edificar a tua casa. Te louvamos também, Senhor, em nome de Jesus, pela tua lembrança e preocupação com a igreja, pela visão e a revelação do seu zelo e do seu favor. O Senhor estava enxergando aquilo que eles não enxergavam, porque os seus pensamentos são maiores. O Senhor estava atento àquilo que eles não podiam discernir, sua sensibilidade havia sido roubada em meio à ortodoxia, em meio à arrogância, em meio à soberba, em meio ao orgulho. Em meio, Senhor, a tantas vitórias, eles abandonaram o primeiro amor. Por isso, dá-nos graça, perdoa, nós nos arrependemos. Desejamos voltar, Senhor, ao esforço para com a tua casa, ao zelo para com a tua casa. Desejamos voltar, Senhor, ao trabalho para com a tua casa. Dá-nos graça no ministério como que de um evangelista, no ministério como de um obreiro aprovado, padrão dos fiéis, que tem a palavra da verdade, da exortação em sua boca, em nome de Jesus, e que tem o amor, Senhor, para com todos, para com os grandes, pequenos, fortes e fracos, fiéis e infiéis, aqueles que estão de tempos e aqueles que se chegam. Dá-nos graça nessa caminhada de fé, de paz e de restauração, para que não venhamos a nos esfriar e não percamos a autoridade da palavra na nossa boca, a palavra que leva a cura para o enfermo, que leva alento para o cansado, para o abatido, que tem autoridade contra Satanás e seus demônios, que tem autoridade contra principados e potestades, que tem autoridade, está habilitada, Senhor, não é uma arma descarregada, mas sim, Senhor, uma palavra que invade os corações, onde ela chega e alcança com poder, levando o temor do Senhor, que é o Senhor que julga a sua obra, a sua igreja, e é o Senhor que a exorta. Dá-nos graça para que não tenhamos o nosso candeeiro mudado. Não aparte de nós o teu Espírito, Senhor, como orou Davi no Salmo 51. Renova sobre nós a alegria da salvação. Dá-nos armas, equipa-nos, Senhor. Lembra-nos e conduze-nos em triunfo. Livra de toda carnalidade, permissividade, de toda religiosidade, Senhor, que quer nos tornar empacados, inflexíveis, religiosos, paralisados. Abrimos o nosso coração, consagramos as nossas vidas e eu compartilho esta bênção sobre cada servo, cada serva tua. Se levante, renove a tua aliança, o teu primeiro amor. Deus é contigo, em nome de Jesus. Fica com Deus.